Eu sou o professor Suetônio Mota, Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará, onde trabalho há mais de 40 anos. No início da minha carreira profissional, quando decidi fazer mestrado, doutorado nessa área, eu percebi que havia um distanciamento entre os planos de diretores das cidades brasileiras e os aspectos ambientais. Os planos de diretores, geralmente, eles consideravam as funções da cidade como habitar, trabalhar, transportar, ter recreação, mas pouco, ou quase nada mesmo, se relacionava com o meio ambiente. Então, eu comecei a estudar essa área e, no meu doutorado, eu desenvolvi um trabalho procurando associar a urbanização ao meio ambiente. E dentro desse aspecto de urbanização e meio ambiente, eu tenho me dedicado à gestão ambiental dos recursos hídricos, exatamente voltada para a necessidade, né, de se considerar no planejamento esses aspectos. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre a gestão ambiental de recursos hídricos urbanos. O processo de urbanização no mundo vem ocorrendo com intensidade, e inclusive no Brasil também. Hoje, já cerca de 85% da população brasileira mora nas cidades, o que significa que é muita gente vivendo em áreas relativamente pequenas. E dessa população urbana, há uma grande concentração, né, nas regiões metropolitanas, capitais e algumas outras cidades do interior do país. E os problemas ambientais vão se agravando. Entre eles, vão se agravando os problemas relacionados com os recursos hídricos. Porque a urbanização, ela causa uma série de problemas, primeiro com relação à disponibilidade de água. Cada vez mais se precisa de água, né, para diversas atividades humanas, que são intensas nas grandes cidades, e você tem que buscar mananciais, né, muitas vezes bem distantes, para obter a água necessária aos diversos fins. E esse crescimento urbano tem ocorrido com a ocupação de margens de rios e lagoas, não respeitando as áreas de preservação permanente, que são definidas pelo Código Florestal, conforme nós vamos ver mais adiante. E todo o processo de urbanização é precedido, né, pelo desmatamento. Você tem que remover a vegetação para construir as edificações, as vias, né, de circulação na cidade, e isso tem trazido sérios problemas, como o incremento da erosão do solo e o consequente carregamento desse material para os recursos hídricos. Outra consequência da urbanização é a impermeabilização do solo, pela pavimentação, pelas construções, também trazendo problemas como o aumento do escoamento superficial e a redução da infiltração da água. Grande parte dos rios nas grandes cidades foi canalizada, e você alterar um curso d'água natural para um canal, você provoca muitas mudanças ambientais no próprio ecossistema, você aumenta a velocidade de escoamento da água, transfere o problema de drenagem de uma determinada área para outra, e muitas vezes os canais não têm condições de comportar grandes cheias, como ocorre em muitas cidades, e nós vamos também abordar essa questão. Numa bacia hidrográfica, existem áreas que nós chamamos de área de amortecimento de cheias. São áreas que nem sempre estão com água, mas são áreas de cotas mais baixas, nas quais a água se acumula durante as precipitações. E essas áreas
como elas não estão permanentemente com água, muitas vezes são ocupadas, né, por construções e outros equipamentos urbanos, e quando as chuvas vêm, elas procuram o seu caminho, e não encontrando essas áreas chamadas de amortecimento de cheia, elas transbordam e vão, muitas vezes, para dentro de nossas casas, né? O aterramento de recursos hídricos também é uma realidade, tanto intencionalmente, né, para proporcionar a ocupação das margens, ou como consequência do lançamento de resíduos sólidos ou produtos resultantes da erosão do solo. Também a urbanização provoca alterações no relevo, por intermédio de cortes, aterros, atividades de terraplanagem, e tudo isso implica em alterações na drenagem das águas pluviais, com danos sociais e econômicos. As áreas de recarga de aquífero também são importantes, são locais por onde a água penetra para formar os aquíferos ou freáticos ou artesianos. Freáticos são aqueles que estão mais próximos da superfície e são recarregados diretamente pela superfície que fica acima. Já os artesianos geralmente são recarregados por áreas que nem sempre estão acima do local onde você está querendo obter a água. Então, muitas vezes, essas áreas elas são desmatadas, são impermeabilizadas, são ocupadas, reduzindo a recarga, portanto, dos aquíferos. Terrenos com cidades que contam com terrenos com grande declividade, muitas vezes têm suas encostas ocupadas, né, e nós, então, convivemos com problemas de deslizamento, os quais causam danos tanto sociais, com a ocorrência de mortes, como econômicos. As dunas também são regiões de grande importância ambiental, né, porque, além da sua beleza estética, elas são consideradas excelentes recarregadores de aquíferos, né, devido à sua porosidade, assim como os manguezais também, além de serem ecossistemas bastante importantes, né, do ponto de vista de fauna e flora, eles funcionam também como área de amortecimento de cheias, nas épocas em que a água está vindo do mar para o continente. Outro problema é que as prefeituras, por intermédio das suas leis de uso e ocupação do solo, permitem, né, o adensamento populacional, ou seja, construções de prédios de apartamentos ou outras edificações com grande produção de esgoto em áreas onde não existe a rede coletora. E, então, esses esgotos muitas vezes são tratados, mas às vezes nem são, ou quando tratados, são estações que não funcionam bem, terminam sendo lançados em galerias de águas pluviais, em riachos, rios, e terminando nos mares, nas cidades litorâneas. O lançamento de resíduos, sejam na forma de sólida, gasosa, líquida, é outro problema, porque causa a alteração, com consequências tanto para o ambiente em si e, principalmente, a saúde humana. Com relação a impactos na disponibilidade de água, é aquilo que nós falamos, né? Cada vez mais o ser humano precisa de água e ele vai buscar isso, né, tanto nos recursos superficiais como subterrâneos, para o seu próprio consumo ou para outras atividades, como o comércio, a indústria, os hospitais, etc., que precisam de água. E os recursos hídricos mais próximos das áreas urbanas, muitas vezes vão perdendo a sua capacidade de atender à necessidade daquela área. E há, portanto, necessidade de se buscar água cada vez mais distante,
a um custo muito elevado. Em regiões onde há carência de água, nós temos sempre visto, né, em reportagens, nos meios de comunicação, cenas como estas, que nos lembram o Nordeste, né? Quando você vê fotografias como essas, você pensa na região semiárida do Nordeste, nos períodos de estiagem, em que os reservatórios secam. Mas isso ocorre também não só no Nordeste, mas também em outras áreas, como aconteceu em São Paulo, né, em 2014, 2015, em que o reservatório Cantareira ficou quase que totalmente vazio, e a cidade e a região metropolitana enfrentaram problemas de escassez de água, levando ao racionamento. Então, essa foto superior é de São Paulo, não é do Nordeste. A inferior, sim, que é uma cena mais comum na nossa região. Quanto ao escoamento, como nós falamos, quer dizer, a urbanização leva à impermeabilização do solo, consequentemente, a um aumento no escoamento superficial. Essa figura mostra, na linha vermelha, a situação de escoamento das águas na área já após urbanização. Então, se observa que se alcançam vazões elevadas em curto espaço de tempo, ou seja, nós temos um pico maior e mais rápido. Isso é exatamente nesses picos que ocorrem os problemas que as cidades enfrentam, às vezes até com precipitações não tão altas. A curva azul, ela representa a situação na pré-urbanização, ou seja, há uma melhor distribuição, né, do escoamento da água, obviamente que há uma elevação, mas é um pico bem menor, num período bem maior. Então, não ocorrem tantos problemas de enchentes como nas áreas urbanizadas. Aí nós temos situações como essas, indicadas nas fotos, né? Tem uma sequência, nós temos o desmatamento, a impermeabilização do solo, a consequente aumento do escoamento superficial, e os recursos hídricos já estão aterrados, né, canalizados, muitas vezes não existem mais, né, e a água procura um caminho, a água vai para algum lugar, e muitas vezes vai para dentro das nossas casas, né. Essa é uma informação interessante, eu citei a fonte aí, é de 2014, uma reportagem foi feita mostrando que em São Paulo existem mais de 3.000 quilômetros de rios invisíveis, né? O que seriam rios invisíveis? São aqueles que eram cursos d'água, né, naturais, foram canalizados e encobertos, né, por camadas de concreto, né, para serem ocupados por vias públicas, principalmente, né, para dar melhores condições ao tráfego, e esses rios passam, como está dito aí, em locais conhecidos, né, da cidade de São Paulo, como o estado do Pacaembu, o Shopping Guatemi, a área do Sambódromo, e tantos outros, né, são mais de 3.000 quilômetros de rio, e isso não é só em São Paulo, muitas cidades brasileiras, elas têm rios invisíveis. Aí veio um tipo de ocupação que é muito comum nas cidades, aí também em São Paulo, a marginal do Tietê, você vê que na foto à esquerda, a área marginal foi totalmente desmatada, quase toda impermeabilizada, para possibilitar esse grande fluxo de veículos, né, que é visto na foto. Mas a gente está vendo que essa não é uma solução adequada, né? A foto inferior à direita mostra a situação do rio Tietê num dia de enchente, né? E isso tem se tornado cada vez mais comum, e há dias, inclusive, que não há possibilidade de circular veículos às margens do rio Tietê. O que nos entristece é que
obras como essas continuam sendo executadas nas cidades brasileiras. As pessoas, os administradores, continuam acreditando que esta é a melhor solução, porque colocam o tráfego de veículos em primeiro lugar, esquecendo-se, né, que a água tem o seu caminho. Também em cidades menores, isso acontece. Eu trouxe como exemplo a cidade do Crato, no Ceará. O Rio Grangeiro era um rio que há 30 anos atrás era um rio natural, e à medida que a cidade foi crescendo, o rio foi canalizado, e sempre que ocorrem períodos de maior precipitação na região sul do estado, acontecem cenas como essa à direita, né? O canal é destruído, parte do canal é destruído, são arrastados carros e geladeiras e outros equipamentos que se encontravam nas ruas ou nas casas adjacentes, né? Inclusive tendo que haver a remoção de famílias para outras áreas. Aí voltam, refazem o canal, novamente, quando chove, novamente acontece. Esse é um exemplo também disso, é a cidade de Sobral, no interior do Ceará, essa área que está indicada, que eu coloquei urbanizada, entre parênteses, porque eu não concordo com esse termo, eu acho que a margem de rio é para ser preservada e não ser urbanizada, mas lá fizeram um projeto de urbanização bonito, nós vamos ver nas fotos seguintes, para ocupar essa área. E aí nós temos aqui lista da cidade de Sobral, com aquela área já totalmente, como eles chamaram, urbanizada, né? Uma área realmente ficou bonita, mas bastante impermeabilizada, inclusive com construções que avançam para dentro do rio, como é o caso desse anfiteatro, e ao lado dele fica um museu internacional, o Museu Madi, que é um dos poucos museus internacionais que existe no mundo com esse nome, né? Após a execução do projeto, nas primeiros anos posteriores, quando ocorreram maiores precipitações, a situação foi essa. E isso vem se repetindo, aí é de 2009, mas vem desde 2004 e depois de 2009 também vem se repetindo. E essa é uma vista, exatamente aí, esse é o anfiteatro e o museu inundado, né? E quando isso acontece, todo o acervo do museu é transferido para outro prédio, né? E fica lá até que passe o período de prestação e o acervo volta. As últimas notícias dizem que o museu não vai mais, vai ter uma sede própria, agora longe do rio Acaraú, que é esse rio que foi urbanizado em parte, né? Teve a sua margem em parte urbanizada. O aterramento de lagoas ou reservatórios superficiais é outro problema, porque você diminui a capacidade de acumulação. Aí nós estamos vendo uma lagoa em Fortaleza, aterrada por entulhos e resíduos sólidos de um modo geral, com as suas margens ocupadas por edificações que não são de favelas, nós estamos vendo que são edificações de nível médio a alto, né? E as consequências disso já estão ocorrendo. Nos períodos de maior precipitação, as áreas vizinhas sofrem com os problemas de inundações. A destruição de dunas, como eu falei também, é uma outra preocupação, porque as dunas têm uma vegetação que nós chamamos fixadora de duna, e além do aspecto estético, né, da beleza paisagística, a duna ela tem o seu equilíbrio, ela funciona como excelente recarregador de aquíferos, e, consequentemente, quando você desmonta dunas ou impermeabiliza áreas de dunas, você aumenta o escoamento e reduz, né, a recarga dos aquíferos.
manguezais também sendo destruídos, né? São áreas de grande valor ambiental, do ponto de vista ecológico, mas também que tem uma importância na drenagem, porque em determinados períodos, dias, a água corre do continente para o mar e em outros vem do mar para o continente. Quando você destrói o manguezal e faz uma ocupação indevida, né? Aí você perde essa área, que é uma área que serve como amortecimento de cheias. A poluição é um grande problema enfrentado nas cidades, exatamente por falta da coleta de esgotos, e com isso é comum haver cenas como mostradas na figura, onde há lançamento de esgoto doméstico, industrial ou de outra origem, e um dos grandes problemas é a eutrofização das águas, né? Que é exatamente a proliferação excessiva de algas e vegetação aquática, com danos à fauna, à própria saúde humana, né? Porque existem as cianotoxinas, né? Que são tóxicas aos seres humanos, e isso é um problema que vem preocupando, né, os administradores das empresas de saneamento com relação aos reservatórios de abastecimento de água. As galerias de águas pluviais muitas vezes são usadas indevidamente e recebem esgotos, né? Aí nós vemos lançamentos de esgotos que terminam em riachos, rios, lagoas ou no próprio mar, no caso das cidades litorâneas, né? As galerias são feitas para receber água, as águas de chuva, e não receber esgoto. Os resíduos sólidos, também, quando dispostos inadequadamente nos rios, diretamente, ou nas suas margens, né? Eles causam a poluição, o entupimento de bueiros, o assoreamento, o aterramento dos próprios corpos hídricos, e tudo isso se reflete na drenagem, no escoamento da água. Então, são áreas onde ocorrem as enchentes, né, e as suas consequências. Nas cidades que têm terrenos com grandes declives, tem sido feita a ocupação inadequada de encostas, como mostra a fotografia, e essa ocupação ela é feita à custa do desmatamento, inicialmente, a impermeabilização pelas próprias construções e pelas vias, e os desvios ou aterramento dos caminhos naturais de escoamento da água. Então, quando a chuva vem, né, a soma de todos esses fatores resulta nos deslizamentos, né, com desabamentos, a ocorrência de mortes, prejuízos econômicos, né, como tem ocorrido na região serrana do Rio, em Belo Horizonte, Salvador e outras cidades onde a topografia é bem acidentada. Bom, então, visto todos esses problemas, como fazer uma gestão integrada, né, das águas urbanas? Ou seja, como fazer a gestão ambiental dos recursos hídricos nas áreas urbanas?